Amém, irmão? Nós vamos orar, vamos abrir este culto, né? E logo depois nós vamos estar louvando a Deus, vamos estar ouvindo a palavra, para poder nos alimentar dela e sermos fortalecidos nela. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é tão bom e agradável estar na presença do Deus Altíssimo, do Deus poderoso da terra e céu. Em nome de Jesus, meu Pai, o Deus que a gente vai buscar nessa noite, aquele que faz o impossível em nossas vidas, meu Pai. Nosso Deus não é um Deus de pedra, de gesso, de madeira, mas é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que faz algo sobrenatural, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, esse Deus que a gente vai clamar, meu Pai, é aquele que, meu Pai, que tirou o povo de Israel ali da terra do Egito e levou na terra prometida, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, meu Senhor, derrama a Tua presença, meu Pai, sobre cada vida, meu Pai, porque estamos aqui para adorar, para exaltar, para glorificar, e temos a certeza, meu Pai, o Senhor vai fazer milagres e milagres aqui, vai ser cura, vai ter cura e libertação, porque hoje é o dia da cura, hoje é o dia da libertação, meu Pai, porque temos a certeza que o Senhor vai fazer algo sobrenatural nas tuas vidas, meu Pai. Pedimos, engrandecemos e exaltamos o teu santo nome, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Assim te agradecemos, amém, e graças a Deus. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que bom é estar na presença do Senhor, porque aonde há louvor, aonde há adoração, o Senhor habita no meio. E nós já podemos sentir a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Eu quero nessa noite, irmãos, agradecer a Deus e ao pastor mais uma vez pela confiabilidade de estar aqui neste púlpito. Confesso que é com tremor e temor que nós estamos aqui pelo peso da responsabilidade. Mas eu agradeço a Deus e creio que o Senhor, na nossa fraqueza, nos concede a tua graça. E aonde o Senhor está, sempre tem algo novo. Vira para o teu irmão, para a tua irmã e diz assim: ei, precisa de algo novo? Você veio no lugar certo. Você está na presença daquele que pode te dar todas as coisas. Aleluia. E início de ano, o Senhor tem algo bom e novo para as nossas vidas. Glória a Deus. Fico feliz. Espero que Deus fale conosco poderosamente nessa noite. Que possa aquele que entrou aqui buscando saia com uma resposta não de homens, mas uma providência e uma solução de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que se achega jamais sai de mão vazia. Não existe vazio para Deus. Deus é sempre mais. Fala para o teu irmão: Deus é sempre mais. Então te prepara. Fala para a sua tristeza: hoje você vai saltar de alegria diante do Senhor. Oh glória, aleluia. Esse vazio vai ser preenchido porque Ele está nesse lugar. E eu creio em milagres. Se você crê, levanta a sua mão, adora a Deus. Vamos abalar o inferno, vamos dizer para o inferno: nós estamos aqui, estamos fechados com o Senhor, o general da guerra, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Oh glória, aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, Deus glorioso e santo, eu te louvo, te exalto, porque o Senhor já está pregando no nosso meio. O Senhor está falando com a tua igreja, e a tua presença, a tua glória já pode ser sentida no nosso meio. E meu Deus, aonde o Senhor chega, o milagre acontece. Aonde a luz do Senhor chega, as trevas saem. Não tem doença que fique de pé diante de ti. Não tem porta fechada que fica de pé diante de ti. Não tem, meu Deus, tristeza, não tem angústia, não tem depressão, porque o Senhor é o nosso alimento. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor é o alimento. O Senhor é a água que sacia nossa sede. Por isso te pedimos nessa noite: derrama sobre nós. Nós cantamos aqui no louvor: venha sobre mim e me resgata todos os dias, para a tua honra, para o teu louvor, para a tua glória, para a tua adoração. Oh glórias. Deus, nós te pedimos, Pai, prepara nosso coração, tira todo impedimento, tudo aquilo, meu Deus, que nos impeça de ouvir a tua palavra. Destapa os nossos ouvidos, meu Deus, abra os nossos olhos, para que o Senhor traga, nos sirva grandes coisas e uma direção poderosa para a tua igreja e para a nossa vida. Assim eu oro, meu Deus, e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. É um texto bastante conhecido, capítulo de número 2. Glória a Deus. É um texto conhecido, mas o Senhor renova as suas misericórdias cada dia. Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e ao terceiro dia, repita comigo, terceiro dia, fizeram-se umas bodas, repita comigo, bodas, em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos
para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Repita comigo: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas, repita comigo, 6 talhas, de pedra, para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Repita comigo: encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, repita comigo, já tem bebido bem, então o inferior é servido. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Repita comigo: mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Repita comigo: e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Volte um pouquinho em Mateus, capítulo de número 9. Somente mais um versículo, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. E somente um versículo. Número 17. Diz assim a palavra do Senhor: não se deita vinho novo em odres velhos. Repita comigo: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odre novo. Repita comigo: mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Pode repetir: e assim ambos. Glória a Deus, aleluia. Por gentileza, pode tomar o vosso assento. Amada igreja, quando orei a Deus para trazer uma mensagem, o Senhor me mostrou esse texto. E é bem verdade que esse texto já é bem conhecido e muitas pregações já se fizeram nele. Porém, quando eu disse que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia, é porque Deus, dentro do mesmo texto, tem sempre algo novo. E é isso que Deus me mostrou. Esse texto de João capítulo 2, que foi o texto principal que nós fizemos a leitura, a Bíblia nos narra uma história de um casamento, de uma festa de um casamento. E aparentemente, lendo de uma maneira superficial, literal, é uma festa normal de casamento dos judeus, onde no meio da festa acaba-se o vinho, e Jesus então, interpelado por uma pessoa, mesmo não sendo a hora dele, por um propósito, diga propósito, ele realizou o seu primeiro milagre. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Dentre tantos que ele fez, esse foi o primeiro. E eu creio que se foi o primeiro, é porque grande importância tem para a vida de Israel e para a vida do novo Israel, que é a igreja do Senhor hoje. E Deus começou a me mostrar então, que nesse texto ele vai lá, enche umas talhas de pedra, de água, transforma a água em vinho, serve, ou seja, socorre a necessidade da festa. Reconheceram os servos que trabalharam, que viram que realmente algo sobrenatural aconteceu. A festa seguiu, os discípulos creram e para por aí.
Isso seria uma visão normal, uma visão humana, lendo. Mas eu posso confiar aos irmãos que grande coisa tem, grandes revelações no meio desse texto. Um grande ensinamento e uma grande palavra que o Espírito Santo nos revela, não só o poder, mas o amor, a alegria, a força e o milagre que Deus faz neste lugar, na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Que nós possamos entender então, nessa noite, como tema dessa mensagem, não que seja fixo, mas para que nós possamos nos nortear numa ideia, eu coloquei o seguinte tema: o amor e a alegria, o milagre que transforma. Pensando em cima disso, o Espírito Santo começou a falar comigo que esse primeiro milagre, não é à toa que ele foi registrado no Evangelho de João. Ele podia ter sido Marcos, Mateus, Lucas, outros, mas a essência está em João. Não que ele seja superior, porque a Bíblia nos ensina que os evangelhos são sinóticos, eles devem ser vistos em conjunto, porque um completa o outro, e assim nós temos uma unidade da palavra. Mas acontece que são visões diferentes. Mateus enxerga Jesus como um rei. Marcos enxerga Jesus como um servo. Lucas, na visão humana, enxerga Jesus como filho do homem. Mas João é o evangelho espiritual, é aquele que enxerga Jesus como filho do Deus Altíssimo. Então, nós começamos a perceber que, apesar de ser uma festa e uma atitude humana, existe algo de espiritual poderoso no meio desses escritos do Evangelho de João. E para que nós possamos entender esse texto, eu preciso fazer algumas considerações, alguns apontamentos. Por quê? Porque realmente não é fácil entender uma revelação espiritual de Deus. Não que nós não sejamos espirituais, nós buscamos o Espírito Santo e é Ele quem revela. Mas nós temos que entender que a Bíblia foi feita para um povo, numa língua de um povo, num determinado lugar e com uma determinada história, usos e costumes, automaticamente muito diferente de nós. Aqui nós estamos vendo o registro de uma história, de um milagre, numa visão oriental. E nós fomos crescendo e aprendemos uma visão ocidental, numa outra língua, numa outro lugar, numa visão e numa perspectiva totalmente diferente. E com isso, perde-se um pouco da essência desse grande milagre que Jesus fez aqui. E é nisso que eu quero trabalhar com a igreja, que o Espírito Santo me revelou para falar ao meu coração e ao teu coração. Então, essa bodas, na verdade, é uma festa de casamento. Casamento, em hebraico, hatuná. Essa palavra, se nós formos falar de casamento, eu creio que toda a igreja e os irmãos sabem que já vai nos remeter lá para Gênesis. Um texto bastante lido em casamento. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque o hebraico nos conta uma história, uma revelação maravilhosa, que nós, lendo de uma transliteração em português, perdemos muito da essência que Deus tem para revelar. Dentro desse ratunado, casamento hebraico, Deus é claro, homem e mulher. Homem em hebraico é ish, mulher, ishá. E se nós formos ver na escrita hebraica, os dois têm a letra de Deus. Quando eu falo a letra do nome de Deus, é a letra Aleph, se escreve com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, tanto o homem como a mulher tem a partícula e a presença de Deus. Por isso Deus diz, quando Deus une, não separa o homem, porque é um milagre, é uma ação sobrenatural.
Ah, mas acontece divórcio. Sim, aparentemente no mundo natural é normal, mas eu quero te explicar um pouquinho, não vou adentrar no assunto, o que acontece no mundo espiritual. A partícula de Deus do homem, a letra Aleph é retirada, e a letra Aleph do escrito da mulher também é retirada. Sobra uma outra palavra chamada Esh, em hebraico. E sabe o que significa Esh? Significa fogo. Olha só. Então, quem passou por essa triste experiência sabe, e você já deve ter ouvido da boca de muitas pessoas dizendo, é fogo. Mas não quero me deter nisso. Eu quero ver o outro lado, que em casa a Bíblia diz que é uma alegria. Por que uma alegria? Da onde tirou isso? E eu já quero dizer para a igreja, se o seu casamento não está uma alegria, está faltando a presença de Deus, porque Deus garante que é alegria. E da onde que tira-se essa palavra, alegria? O próprio texto, de uma maneira implícita, nos revela. Por quê? No versículo de número 3, quando nós lemos aqui, e eu disse, não tem mais vinho. A palavra vinho na Bíblia, em hebraico, ela é o simbolismo da alegria. Só que nós temos que entender que essa palavra vinho ela é muito polêmica, e eu quero passar rapidamente sobre isso também. Nós temos para a palavra vinho na Bíblia 3 palavras hebraicas, em diversas fases da Bíblia. 38 vezes a palavra vinho, porém em sentidos totalmente diferentes. E isso causa uma grande confusão até nas mensagens que pregam por aí. E eu vou explicar. Nós temos a palavra vinho no sentido em hebraico escrito Yamin Miget, que significa o suco da uva in natura, o fruto espremido, o mosto, o produto original. Nós temos o segundo sentido da palavra vinho, que é a palavra em hebraico tirosh. Tirosh significa o suco fermentado naturalmente, que era usado para remédio. E nós temos uma terceira palavra vinho do hebraico, que significa shecar. Essa palavra shecar é o vinho acrescido de álcool, é o vinho embriagante. É como veneno, diz o provérbio, que escorre como um veneno de serpente sobre a taça, que tira o homem do seu equilíbrio, mexe na psique e desalinha o homem da presença de Deus. Por isso a Bíblia diz que todo crente não deve ser dado a vinho. Esse vinho é shecar. Por quê? Se nós queremos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, nós não podemos beber veneno. Olha como o hebraico é lindo. Mas por outro lado, nós vamos ver aqui no texto que existem esses 2 outros significados. Um eu quero revelar agora, o outro eu vou discorrer diante do texto. A palavra tirosh como remédio é o que Paulo diz lá em 1 Timóteo, mandando Timóteo tomar um cálice de vinho. Por quê? O historiador Flávio Joséfo diz que Timóteo sofria de gastrite. Então, na verdade, esse suco de uva levemente fermentado, sabe o que ele transforma? No vinagre balsâmico. E naquela época ele era usado, ingerido em pequenas doses, como remédio. Porque o vinagre ele tem ação bactericida, germicida. Então ele tem uma ação cicatrizante. Ele servia como remédio natural. Mas existe um outro especial, que é o Yamin Miget, que é o produto in natura. E no texto diz que quando não tem vinho, num casamento, é muito complicado para o judeu. E eu vou explicar o porquê. Porque o vinho, além dele simbolizar alegria, ele simboliza também a união, ele simboliza também a comunhão entre as pessoas, ele simboliza que tudo, porque o casamento judeu demora 7 dias, a festa. Olha que interessante. E repare que o texto diz que ao 3º dia acabou o vinho. E lendo esse texto eu falei, mas Senhor, o que tem a ver esses dias acabar o vinho no meio da festa?
acabar o vinho no meio da festa significa desonra ao noivo. Por quê? Nós vamos entender que o casamento judeu é diferente do nosso casamento aqui ocidental. Ele é dividido em duas fases. Eu vou explicar isso rapidamente. Uma fase que eles chamam de Shedurim, que é dividido em algumas etapas. O primeiro, o noivo escolhe a noiva. O segundo, o noivo se aproxima da noiva e conversa para conhecer a noiva, sem toque. A terceira fase do casamento, da primeira fase, o Shedurim, significa, eles vão ter que fazer o Ketubá. Ketubá é um contrato, é uma aliança que o noivo firma com o pai e a família da noiva. E ali é lavrado todos os deveres que o noivo vai ter que cumprir para com a sua noiva. E depois de tudo acertado, lavrado, escrito isso aí, ele então acerta com a família da noiva o dote. Ele tem que pagar o preço. E isso é muito interessante, por quê? Porque eu fui estudar, e a história e a cultura nos diz que quanto mais valores agregados, mais atributos a noiva tem para oferecer ao noivo, mais caro é o dote. E eu comecei a pensar, falei, Senhor, mas por que eu estou andando por esse caminho e vou pregar sobre casamento? E o Espírito Santo falou, não, mas vocês vão ter que entender que eu vou buscar a minha noiva. Eu já tive contato com aqueles que estão lá. Eu já me aproximei através da minha palavra. Eu já paguei um alto preço. Eu já tenho o contrato escrito. E eu vou voltar para cumprir, diz a palavra que diz o amém. Aquele que é Elohim Melech Neeman. Amém. A palavra amém. Deus justo e fiel. Fiel para cumprir aquilo que ele escreveu na palavra. Jesus deu a certeza que ele vai buscar a mim e vai buscar você, não individualmente, mas como um corpo vivo e poderoso, a igreja do Senhor Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor, glorifica o nome dele, ele é digno de honra e glória. E por que falar de amor? Falar de amor é tão gostoso, é tão fácil. Porque casamento tem que ter amor, é a primeira coisa. Depois tem que ter o quê? O noivo e a noiva. Mas o casamento é tão importante e tem que ter o amor, porque Deus é amor. Sem a presença de Deus não tem casamento. Existem neste mundo várias uniões. Existem vários jeitos de se juntar, morar junto, várias entidades familiares, mas a Bíblia diz, bendita entre todas seja o casamento, o matrimônio, aleluia. É Deus quem disse, é aquele que escolheu e que firmou o contrato com a igreja. E é tão lindo, porque no começo do ano, poder falar de amor, amor em hebraico, ahavá, olha que coisa linda. Começa com a primeira letra do hebraico, A, e termina com Vá, com a última letra A. É o Aleph, significa a presença de Deus. Deus do início até o fim. E no meio, o casal. O casal faz uma aliança com Deus. Por isso que a igreja faz uma aliança com Cristo e as portas do inferno não prevalecem quando tem a presença de Deus. Pode vir a dificuldade que for, vai trombar com a presença de um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso, que transforma todas as coisas. E aqui nós começamos a entender que a festa foi discorrendo do casamento, mas acabou o vinho. Por que acabou o vinho? Foi descuido do noivo? Não, não foi descuido do noivo. Porque existe toda uma preparação. Essa primeira fase, para que os irmãos possam entender, dura mais de um ano. Olha que interessante. Quando termina essa fase do Shidurim, sabe o que acontece com os noivos? Eles são separados durante um ano,
Mais um ano. O noivo vai com o pai, aprender um ofício, construir uma casa para sua noiva, e depois ele volta com uma comitiva, iniciando-se a segunda fase, com um grande cortejo anunciando a volta do noivo para buscar e continuar o casamento com o noivo. Aí nós entramos numa segunda fase chamada Kedushim em hebraico. Essa segunda fase consiste no anúncio e na caravana de volta, mais presentes, mais algo novo para a noiva. Acontece a leitura daquele ketubá, daquele contrato. O noivo vai ter que estar ciente. Aí eles vão para uma área de casamento. E essa área de casamento existe uma tenda chamada rupá, aonde os noivos entram embaixo e o sacerdote, depois de lido tudo certo o contrato, acertado o dote, ele vai estender a sua bênção, eles vão trocar aliança, a festa continua. E isso acontece no meio. Olha que interessante. Por quê? Depois disso, enquanto a festa continua por mais 3 dias, o noivo sai com a noiva e o casamento só vai ser concretizado quando ele desposa a noiva na tenda que ele construiu. E o sinal dessa aliança, do selo, é o sangue da noiva. Por isso que o nosso Deus é um Deus de aliança. E quando eu fui estudar, Deus me levou essa palavra aliança. E olha que interessante. A aliança, ela é um círculo. Olhando ela não tem começo e não tem fim. Por isso que Deus está no começo e vai até o fim. Mas no meio tem que ter algo para que complete essa história. E não dá para falar de casamento sem aliança, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez o Antigo Testamento, estende-se para o Novo Testamento, serve para Israel, serve para a igreja, e nós continuamos fazendo a aliança. Israel cumpria toda essa ritualidade cerimonial judaica. Depois disso, ele desposava a noiva, voltava para a festa, continuava a comemoração com muita alegria, muito alimento, muita provisão, e depois, no final, então, despedia e começava-se, então, a vida de ambos. E essa casa que ele construía, normalmente, hoje, no novo modernidade, ele sempre constrói em cima da casa do pai. E eu conheço alguém que veio na terra, fez o contrato, está separado, construiu a casa, mas dentro em breve vai ser anunciado a sua volta. Ele volta para buscar a noiva, para que nós possamos ceiar com ele na bodas do Cordeiro. E depois de lá, cumpre-se toda como cerimonial judaico na Novo Israel de Deus. E nós vivemos uma vida abençoada e eterna. A aliança não é de qualquer jeito, a aliança tem um preço. E o preço que Deus pagou foi sangue. A igreja tem um alto valor para Deus, sabe por quê? A minha vida e a sua vida estão no meio da igreja, porque Ele deu o que tinha de melhor. Olha o preço que Deus pagou pela minha vida e pela sua vida. Então não deixe o diabo olhar para você e dizer, colocar na sua cabeça que você não vale nada. Você foi comprado pelo sangue de Deus. Jesus Cristo derramou o sangue para cumprir essa compra, a redenção, a remissão, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso na casa do Pai. Não importa como os homens nos enxergam. Às vezes olha, fala, irmão, você não vale nada. Ih, você não vai dar nada. Não importa, porque o que importa para nós é como Deus nos enxerga. Aqueles que estão sem a presença de Deus, não vai enxergar a obra de Deus na sua vida. Não espere expectativas em humanos. Os nossos olhos têm que focar naquele que é o autor e consumador da nossa vida, Jesus Cristo. Aquele que pagou o preço por mim e por você.
E olha que interessante. Nós vemos essa história embasada do casamento lá no primeiro livro da Bíblia, né? Eu disse Gênesis para todo mundo se localizar aqui, mas o nome dele no original em hebraico é Bereshit. Não tem nada a ver com Gênesis. E quando nós olhamos para o hebraico, nós entendemos que Bereshit é a junção de duas palavras hebraicas. Beret, que significa aliança. Olha como Deus é perfeito. E Echad significa alegria. Nosso Deus é um Deus de aliança e é um Deus de alegria. Mas, irmão, eu não consegui entender nesse texto aonde está a aliança e aonde está a alegria. Nós vamos começar a entender agora. Por quê? Porque no meio da festa acabou-se o vinho. Jesus sabia, ele era Deus, ele era onisciente, ele estava presente ali. Até então não era chegada a sua hora, mas a partir daquele momento o Espírito Santo falou: inicia, começa o primeiro milagre, começa a ensinar os seus discípulos. E o texto fala isso, que ele começou a iniciar os seus discípulos, os seus apóstolos, ensinando como se faz o primeiro milagre. E eu falei: mas Espírito Santo, mas por quê? E aí ele começou a me revelar mais coisas. A Bíblia diz que ele, no momento da angústia do noivo, lá do judeu, quando acabou o vinho, ia ser uma decepção, ele não ia cumprir o restante da festa. Ou seja, o casamento não ia se concretizar. Ia ser uma vergonha, uma humilhação. E isso tem um propósito. Por quê? Porque Jesus veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Olha só. Por isso que as talhas ficaram vazias. Mas Jesus ensinando, mostrando para aquele povo, na forma da cultura e da história deles, falou: calma, chama os servos, chama os empregados, enchei as talhas até em cima, encha de água. E olha que interessante, o texto diz que as talhas eram usadas para a purificação dos sacerdotes. Eram jarros grandes, com aproximadamente 120 litros. E o Espírito Santo foi me revelando. Eu falei: mas por que 120 litros? Tudo tem, quando fala 2 ou 3 metretas, era de 30 a 40 litros, vezes 3, 120. Conta fácil. Mas por que 120? Eu falei: Senhor, não entendi a mensagem ainda. Mas acontece que, mais uma vez, nós olhamos com a nossa visão ocidental, com a visão decimal. Hebraico, os números são letras. Cada letra tem um valor numérico. Por isso que às vezes a gente olha e tem dificuldade de entender. Mas olha que coisa linda. Aqui tem 2 revelações. O 120, eu orei a Deus e o Espírito Santo começou a me revelar. Para começar, em hebraico não existe 0. Porque Deus, se Ele está no meio, Ele não é vazio. Sempre algo tem. Pergunta para o teu irmão: meu irmão, você não é vazio. Alguma coisa você tem de Deus. E se você tiver um pouquinho de amor no seu coração, você já está começando a ter a presença de Deus. Então vazio ninguém é. O diabo pode falar que é, mas nós não somos. Porque Deus não permite que nós sejamos vazios. Alguma coisa tem que ter. E olhando para o 120, tirando o 0, sobra 12. 12 tem 2 significados. Primeiro, as 12 tribos, os 12 meses do ano. Significa, Jesus estava falando: eu sou a provisão o ano inteiro, tanto para as 12 tribos de Israel, como todos os meses da minha igreja. Aleluia! Se nós formos olhar pela visão oriental, os judeus usam a gemátria, eles buscam a raiz, o techuvá, eles voltam a raiz do número, tornando-se num número só. Para formar 12 é 1 mais 2. 1 mais 2 são 3. É a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A obra só vai ser completa quando os 3 em conjunto trabalhar. Se negarmos um ou entristecermos o outro, a obra não se completa. Para nós parece estranho, mas fazia parte da cultura.
faz parte da história deles. A língua é deles, é difícil para nós, mas para ele é normal. Então, olhando nessa perspectiva oriental, eles sabiam o que estava acontecendo ali. E Jesus manda encher as talhas de água. Olha que interessante. E nós sabemos que água, aleluia, é o simbolismo da palavra de Deus, é aquela que lava, é aquela que restaura, é aquela que regenera, é aquela que transforma. Então Jesus estava falando que se eles fossem continuar no cerimonial judeu, eles iam ficar vazios, iam se distanciar de Deus e estão caminhando para a morte, para a tristeza. Mas Jesus está falando: ei, eu estou aqui, e aonde eu chego o milagre acontece. Encha essas talhas da minha palavra, da minha pessoa, e eu faço o sobrenatural. E eu comecei a olhar, 6 talhas. Por que 6? Fala para o teu irmão, por que 6? Não poderia ser 5? 3? 1? Ué, ele pegou lá 2 pãezinhos e peixes lá, transformou alimentou uma multidão. Mas ele falou 6 talhas. Sabe por quê? Olha que coisa linda. Deus é perfeito, irmãos. 6 para os judeus é número de homem. Deus estava falando: pega o homem vazio, enche da minha palavra, que depois eu faço o milagre, eu completo a obra. Vocês são o Israel que me rejeitaram, mas o homem que me buscar, que se achegar até mim e se encher da minha palavra. Por isso vocês vão lembrar agora lá de João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era aquele que se encher de Deus jamais ficará vazio. Jesus falou: eu estou acima desse cerimonial. A lei aponta o pecado e te leva para a condenação, mas se você vier por mim, eu transformo a vida velha em algo novo. Eu transformo o vinho, a água em vinho. Eu transformo a vida ruim numa vida de alegria. É o simbolismo do vinho. Jesus estava falando todas essas mensagens para ele, por isso eles ficaram maravilhados. Eles entenderam o que estava acontecendo ali. Difícil é para nós entender. E quando ele levou para o mestre Sala provar, e olha que interessante, Jesus chamou quem? Os servos, os empregados, para encher as talhas. Meu irmão, projeto de Deus para esse ano, o pastor acabou de falar aqui, evangelismo. Quem são servos aqui? Levanta a mão. Quem quer trabalhar para o Senhor Jesus? Pega a água, pega a palavra de Deus, enche essas talhas vazias e conta quem faz o milagre da transformação. Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter pessoa fortalecida, pessoa renovada, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Oh glória! É isso que Jesus estava falando. Se vocês continuarem vivendo a lei, e ele sabia que os sacerdotes estavam todos corrompidos, todos em pecado, porque a Bíblia diz isso, que Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer para cumprir a lei. Mas aquele que era justo falou: Pai, eu vou lá, eu vou resgatar. Por isso que nós cantamos aqui: vem sobre mim, Senhor, e me resgata todos os dias. Jesus está te convidando: venha para uma festa, venha para um banquete. Eu vou te encher com a água, com a minha palavra, e vou transformar tudo o que você precisa, toda essa treva, em luz no meu reino de graça. O que não pode, irmão, é ficar na graça sem graça. Nós estamos na presença que é todo poderoso, que transforma, que completa, que enche. Como que nós vamos ficar sem graça? Não tem como, irmãos. E o texto diz que os servos então encheram as talhas e levaram ao mestre Sala. E quando ele leva o vinho para o mestre Sala provar, a água já tinha acontecido um milagre sobrenatural. O que Jesus está falando?
prega a minha palavra. E o Espírito Santo vai convencer o homem do juízo, da justiça, do pecado, da condenação. E se eles me aceitarem e se encherem de mim, eu transformarei, eu tirei com mão forte das trevas e vou implantar para o meu reino, que é a maravilhosa luz. E o mestre Sala ficou indignado e falou: olha, eu não entendi, porque o costume é servir sempre o bom vinho, e quando eles já tiveram bebido bem aqui é a conotação de beber o vinho com álcool. E é aqui que eu quero entrar no âmago da mensagem. O mundo tem alegria? Tem, mas é uma falsa alegria. Por quê? É uma alegria sem a presença de Jesus. É uma alegria embriagante. É uma alegria que depois, no momento, vai ter um momento de prazer, mas depois vai ter dor e tristeza. Agora, a alegria que Jesus dá, através da aliança, através da sua presença, é uma alegria eterna. É uma alegria que produz efeito não negativo, mas positivo. E eles entenderam isso. E é tão interessante, por quê? Porque o mundo, se está alegre, bebe, e bebe bem. Ah, se está triste, bebe também, porque é para afogar a tristeza. E o crente? Beber de Cristo. Se tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Mas se tiver alegre, cante louvores, glorifique, exalte, bendiga o nome daquele que é digno de honra e de glória, aquele que faz milagre na minha vida e na tua vida. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, glorifique o nome dele. E eu deixei para falar aqui do noivo e da noiva. Olha que interessante. No casamento, quando eles assumem um compromisso, eles trocam a titulação de homem e mulher para noivo e noiva. O noivo é Ratã, a noiva é Calá. Mas olha que interessante, derivado dessa palavra Calá, do verbo hebraico, vem uma outra palavra que se chama Kahal. Sabe o que significa em hebraico, Kahal? Igreja. Olha que coisa linda. Deus quer fazer uma aliança, uma grande festa de casamento com a sua igreja. E sabe por que ele não fez ainda? Porque está faltando encher a igreja. Está faltando não a água, porque a água está aqui, a palavra está aqui. O que está faltando é os vasos, as talhas serem cheias até o alto. Por isso diz a palavra que nos finais dos tempos o Espírito Santo ia ser derramado de uma maneira grandiosa, poderosa. Por quê? É para que encha a talha. Porque se tiver que passar pelo fogo, não vai se queimar. Se tiver que passar pelas águas, vai andar sobre as águas. Se tiver na prisão, vai ser como o apóstolo Paulo, como Pedro, vai glorificar o nome do Senhor. Se tiver no mundo, num lugar difícil, até eu disse no começo aqui para o pastor, ainda que tem situações que nós somos levados a estar na presença, na casa de Satanás, no mundo, dizendo... Mas Deus levou José lá também. E Deus honrou José lá. Deus prosperou José. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. José foi usado para unir o povo. José foi usado naquela escassez, ser a provisão para o povo de Israel. Então eu não sei qual é a situação, onde você está, onde você se encontra, mas de uma coisa é certa: Deus tem um propósito e Ele vai usar a tua vida para que a obra dele seja completa na sua vida, na minha vida e de todos aqueles que são vazios e precisam ser cheios da palavra de Deus. Aleluia. Então não se diminua. Quando eu falo não se diminuir, não é no sentido
psicológico. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste à soberba, mas Ele ama os humildes. E a soberba e humilde está relacionada à condição de espírito, não é de dinheiro, não é de poder, não é de posição. Porque muito pelo contrário, a Bíblia diz, importa que nós diminuamos para que Ele, aleluia, deixa Jesus te encher nessa noite, deixa Jesus te completar nessa noite. E a outra palavra, além da aliança, tem no texto do vinho, tem alegria. Então, aliança, berit, vem da palavra bereshit. E Shedah, que é do junção também da palavra bereshit, significa alegria. Então Deus estava falando na titulação do primeiro livro da Bíblia em hebraico para o povo que Ele escolheu, e o alfabeto que Ele escolheu para falar com o povo. Deus estava falando, eu quero uma aliança, mas uma aliança com alegria. E olha que coisa linda, vou mais além um pouquinho, porque é assim, o Espírito vai revelando. Bereshit começa com a letra Bet, a segunda letra é nosso B do alfabeto, para vocês entenderem. E muitas pessoas, numa dúvida existencial, perguntam, tá, mas antes de existir todas as coisas, o que tinha? Antes da segunda letra do Bereshit, do B, existe a letra Aleph, que é a primeira letra. Então, antes de todas as coisas visíveis e invisíveis existirem, existia Deus. E aqui no princípio, Gênesis foi traduzido para nós como no princípio. Mas é meia verdade isso daí não é uma verdade absoluta. Sabe por quê? O hebraico é um pouquinho mais profundo. Bereshit, na verdade, significa na mente de Deus. Antes de todas as coisas, antes do princípio existir, a mente de Deus já estava criando, do verbo bara, de Bereshit, criar algo que ainda não existe matéria-prima. Estava lá na mente de Deus, lá na eternidade. E Deus criou todo isso na mente no capítulo 1 de Gênesis. E lá no capítulo 2 ele usa outro verbo, o verbo azar, que é então Deus formou. Primeiro Deus criou, depois Deus formou. Olha que coisa interessante. E Ele forma o homem. Diz que Ele formou o homem do pó da terra. E do pó da terra depois Ele soprou em suas narinas o seu espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa linda o que eu vou passar para vocês, que o Espírito foi falando e eu fui anotando. Qual foi o nome do primeiro homem que Deus deu? Adão. Sabe o que significa o nome Adão em hebraico? É uma junção de palavras, irmão. Hebraico é tudo assim, tudo tem uma história. A é o Aleph, significa Deus. Dan significa sangue. E juntando essa palavra, forma a palavra de Adão, forma uma outra palavra, chama Adamá, que significa pó da terra. Deus, na sua mente, lá na eternidade, falou, eu vou descer, colocar o meu sangue numa matéria-prima chamada pó, para que exista um boneco, e eu vou soprar o ruá, o meu espírito, e ele vai passar a ser alma vivente. Mas olha que coisa linda, essa aliança que Deus faz lá no início, né, desde a eternidade. Essa palavra beret, que é aliança, não é uma aliança comum, não é um contrato como a gente assina aqui, não. É mais profundo. Deus tinha que deixar, a tradução da palavra, uma marca pessoal, uma marca individual. Deus, quando fez a mim e fez você, fez propriedade exclusiva de Deus. Ele deixou uma marca pessoal. Ele misturou a essência dele, o amor, o sangue do Filho, na matéria-prima do pó da terra, para que pudesse ser um boneco. E desse boneco ele falou, agora eu vou colocar mais um pouco da minha essência, eu vou soprar o Espírito Santo, e ele passará a ser alma vivente. Você pode dar um glória a Deus? Porque você é a propriedade exclusiva de Deus, você tem o amor de Deus,
você é feito do sangue do Filho de Deus, você é feita de uma matéria-prima da terra, que é Adamá, é a matéria-prima. Porque existe uma outra palavra para terra que chama Aretz, em hebraico. E Aretz, essa terra, significa os seres humanos. E por que, irmão, você fala tanto em hebraico? Eu vou explicar para vocês o porquê rapidamente. Porque primeiro, foi Deus que criou o hebraico para se comunicar com o povo, que lá na eternidade Ele resolveu criar, para que a sua glória fosse manifesta, Ele fizesse uma aliança, para que pudesse pôr a sua marca e ser propriedade exclusiva. Vocês vão entender em 1 João 5,18, que os que são nascidos de Deus são de Deus, e o maligno não toca. Aleluia! Oh glória! Por que o hebraico? Vou te explicar com mais um pouquinho de hebraico. Gênesis 1, versículo 1, Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traduzido para nós, no princípio criou Deus os céus e a terra. Percebe que eu falei et hashamayim? Se nós formos ver na tradução, no princípio criou Deus o céu e a terra, essa partícula et não foi traduzida. Sabe por quê? Porque é a letra Aleph e a letra Tav. Deus, antes de criar todas as coisas, Ele criou o idioma hebraico para se comunicar com a criatura que Ele ia formar, para que nós pudéssemos ser propriedade dEle, entendesse e se comunicasse e alinhasse da terra no céu com Ele. Olha que coisa linda, muita gente não sabe disso. Mas Deus, eu ouvi uma palavra aqui da irmã, e o pastor disse, é extraordinário, irmão, não tem outra palavra, é extraordinário. O Deus que você serve é grandioso, é poderoso, é único e é extraordinário. Nesse casamento, Jesus estava falando tudo isso. A minha presença, Paulo diz lá, a tua graça me basta. A minha presença completa. Jesus estava falando isso lá para eles, no casamento. Enquanto o mundo serve o melhor vinho primeiro, que eles acham que é o melhor vinho, que é uma alegria transitória, a alegria de Jesus é eterna. Por isso Ele inverteu a situação. Ele transformou todo aquele lixo cerimonial em luxo no reino da graça. Fala para o teu irmão, ei meu irmão, nós nascemos na graça, e a graça de Cristo nos basta. É Ele que nos completa, é Ele que nos abençoa, é dEle que nós precisamos. Tudo por Ele, para Ele e dEle são todas as coisas. Muitos se entregam ao diabo, mas eu quero dizer para você, ainda que a pessoa escolha servir ao diabo, mas é propriedade exclusiva de Deus. E o dia, como filho pródigo, se a pessoa tiver o lampejo, tiver encontro com a palavra, for um pouquinho cheia da presença de Deus, ele vai perceber que ele está no lugar errado e servindo ao Senhor errado. Que ele deve voltar e servir aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A vida começa a mudar, irmão. E é isso que Deus falou, é um Deus de aliança, é um Deus de casamento, mas é uma aliança profunda. Pergunta para o teu irmão, está preparado para fazer uma aliança com Deus ou vai afrouxar a mola agora? Sabe por quê? Casamento, aliança, nos fala primeiro de amor, segundo, de entrega. E se nós nos entregarmos verdadeiramente para Jesus, o milagre não vai acontecer. Eles entregaram aquela talha, e a mãe dele disse, Maria disse, fazer tudo quanto eles vos disser. Ou seja, vocês não têm que fazer, não podem fazer mais nada. Para que não venha o fracasso e a ruína, entrega tudo para Ele, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. Era isso que Jesus estava pregando a Bíblia para os judeus. Olha que coisa maravilhosa, consegue entender a correlação do Antigo Testamento e o Novo Testamento? Um anula o outro? Não, um completa o outro. Tudo embasado no amor, na entrega. E quem está disposto a fazer um casamento, uma aliança, nos fala de fidelidade. Aquele que quer ser uma propriedade exclusiva de Deus, a palavra de Deus diz, Ele não divide a sua. Quer milagre? Seja fiel a Deus.
Não adianta pôr o pé em duas canoas. Não adianta dizer que serve, mas depois se apoia em outras coisas, outros nomes. Não. O nome que faz o milagre e transforma é dá glória para Ele. Aleluia. Fidelidade, irmão. A outra coisa que nos fala o texto do casamento: santidade. Só vê o milagre de Deus quem realmente tem a essência, a presença de Deus, o amor de Deus, a fidelidade, a entrega e a santidade. Por isso ele diz: sede santos como eu sou. Sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Santidade, para que o milagre aconteça, é uma outra arma, é um outro pré-requisito que tinha no casamento aqui. Acabou, mas Jesus estava ensinando. Outra coisa: dedicação exclusiva. Os noivos o noivo tinha 90% da obrigação. Olha, eu não ia falar isso porque as mulheres vão aproveitar dessa situação, mas eu vou falar, irmãos, porque todas as mulheres daqui são de Deus. Mas esse Ketubá, o que tinha narrado ali naquele contrato espiritual, era todos os compromissos somente do noivo com a noiva. Olha. E esse Ketubá ficava fixado bem na entrada da porta da tenda, para que todo dia o noivo, o marido, a esposa, o marido, quando saísse de casa, ele tinha que olhar e ver. Ele voltava, olhava e via de novo. Toda visita que chegava lá, via. Era uma marca, era um sinal. E eu quero te perguntar: você saindo da sua casa, indo para o trabalho, voltando para a sua casa, e as pessoas que visitam a tua casa, enxerga a presença de Deus na sua vida? Fidelidade, compromisso, aliança. E isso a Bíblia fala que é alegria. Olha que bênção. Dedicação exclusiva a Deus, ao nome de Jesus, se quiser que o milagre aconteça. Jesus foi ticando todas essas observações do casamento. Por isso que ele diz para a mulher: ei, calma aí, não é chegada a minha hora. Ele estava analisando a situação. Deus está nos convidando a analisar a situação da nossa vida, a nossa aliança espiritual nesse começo de ano para com Ele. É momento de nos alinharmos com Deus, porque o noivo está para voltar, e Ele está checando todos esses itens. E se isso estiver completo, o milagre vai acontecer. E se não tiver, irmão, vem buscar na palavra. A palavra ensina como completar. E por fim, a responsabilidade, tanto espiritual quanto material, estava lá escrito naquele contrato. Responsabilidade espiritual, todas as anteriores: amor, entrega, fidelidade, santidade e dedicação exclusiva. Espiritual, busca de Deus, busca do Espírito Santo, leitura da palavra, comunhão com Deus e com os irmãos. E o material? Aleluia! Servir o reino como eles serviram, ajudar a encher as talhas. Vamos investir na obra, no reino de Deus. Vamos investir no evangelismo. Vamos investir na pregação da palavra. Vamos investir no louvor. Vamos investir na adoração. Vamos investir na oração. Vamos buscar o poder de Deus, porque basta às vezes uma oração para que o milagre aconteça. E quando nós nos enchemos da palavra de Deus, a palavra diz, quando nós ouvimos e nos enchemos, nós nos fortalecemos na fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando Jesus estava falando assim: olha, enche as talhas até em cima, para que o milagre aconteça, Jesus estava falando: agora vocês vão ter que andar nos últimos tempos pela fé. E para a gente encerrar, aleluia, pode se colocar de pé, irmãos. Fala rapidamente sobre a aliança. A aliança, olha que interessante, ela é feita de ouro, porque ela, além de ter um alto valor, ela simboliza a realeza, a divindade, poder, autoridade. É um círculo sem fim, é uma aliança eterna. Mas o mais lindo que Deus me mostrou, só para encerrar na aliança, fala, teu irmão, você sabia que a aliança tem dois lados?
Ô irmão, você surtou agora? Não, não surtei não, é revelação do Espírito. Ninguém observa, mas o Espírito me mostrou. Tem o lado de fora e o lado de dentro. Nós, na visão humana, olhamos o lado de... Mas a nossa representação, a nossa comunhão, nosso contato com Deus está pelo lado... por isso que Jesus te chamou para te encher nessa noite. Ele quer estabelecer o contato contigo. É a aliança pelo lado de dentro que tem um contato com o nosso corpo, que nos liga da terra nos céus. Por isso que a aliança ela é cheia, ela tem um contato com a pele. É o simbolismo da presença de Deus conosco, através da pessoa de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, irmão. E nós, como igreja do Senhor, que temos uma aliança com Deus. Muitos conhecem a igreja como eclésia, retirados para fora. Isso é do grego, irmãos. Não está errado, mas é uma visão traduzida do grego. Mas lembra que Deus escolheu o hebraico, e eu vou mandar hebraico para vocês, para que nós possamos entender. O hebraico significa carral. Carral é ajuntamento, assembleia santa, união de um povo santo. É diferente de falar só tirados para fora. Deus escolheu um povo santo, fez um povo com a sua marca pessoal, estabeleceu uma aliança para que ele pudesse ser nosso Deus e nós pudéssemos ser o seu povo. Mas como não havia um justo sequer, Deus providenciou então para que se cumprisse essa aliança e chegássemos à festa completa deste casamento, a presença de Cristo. E é isso que eu quero te convidar nessa noite. Muitos de nós tivemos o contato com Deus, Ele nos escolheu, nós conhecemos a palavra, ouvimos falar do nome dEle, até temos alguma coisa de Deus dentro de nós, mas o Espírito Santo fala para o meu povo, no início deste ano, eu quero um pouco mais, eu preciso encher eles mais, para que eles recebam mais do meu Espírito Santo. Eu quero derramar sobre eles os dons do Espírito, eu quero derramar sobre eles os 9 frutos do Espírito, eu quero fazer deles poderosos, eu quero que eles sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Faz uma retrospectiva interna espiritual, olha para dentro de si, veja como está a sua talha. Não importa o nível que está. Muitos podem falar, irmão, eu estou vazio. Glória a Deus, porque você está na presença daquele que vai te encher. Irmão, eu tenho alguma coisa, eu tenho amor, eu tenho alguma coisa, mas eu quero mais, eu quero ser cheio, eu quero ver o milagre de Deus, eu quero sentir a presença de Jesus na minha vida. Sai do seu lugar, vem aqui na presença de Deus. Aleluia. Vem até a presença de Jesus, clama o nome dEle. E nós cantamos no hino que a presença dEle nos faz exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não tenha vergonha, não vou perguntar para ninguém. É uma visão espiritual, é a revelação, é o Espírito Santo trabalhando no coração e na vida de cada um nessa noite. Por quê? Nós estamos, olha só que interessante, lembra que o vinho acabou no meio da festa? Nós estamos exatamente no meio da aliança com Deus. Está para ser anunciado, para completar os 7 anos, a plenitude de Deus, o anúncio, já está sendo anunciado através de sinais a volta de Cristo. Nós temos que estar preparados e cheios. Por quê? O noivo vai requerer tudo que ele deixou escrito no contrato, ele vai cobrar. E aqueles que não derem conta, não tiver afim, vai ficar, vão perder a festa. E Deus está falando, aproveita este ano, é ano que eu quero fazer milagre, é ano que eu quero fazer cura, é ano que eu quero fazer libertação, é ano que o vinho simboliza alegria. Muitos lares estão com tristeza por causa de doença, de enfermidade. Ponha Jesus no meio, irmão. Repare que as talhas estavam cheias de água, mas quando Jesus entrou no meio, aquela água foi transformada num bom vinho. E o melhor vinho, diz o texto, foi servido no final. Sabe por quê? Esse vinho era suco de uva, era o mosto, era o produto in natura, é o Yamin Miguete. Por quê?
ele é cheio de açúcar, ele neutraliza o álcool do vinho ruim. Por isso eles falaram: olha, mas o melhor vinho ficou para o final. Jesus quer adoçar a sua vida, Ele quer transformar toda a amargura na doçura, na essência, no amor. E todos vão ver, e todos vão crer, e o nome dele será glorificado. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Enquanto eu vou orar neste momento, coloca diante de Deus. Vocês sabem mais do que ninguém aquilo que falta para vocês. O Espírito Santo também sabe, mas Ele quer que vocês falem. Não precisa falar em voz audível, Ele lê a mente. Fale com Deus aí na sua mente, porque foi tudo da mente que começou e na mente vai terminar. Fala com Deus, fala: Deus, eu preciso disso, Deus, está me faltando isso, mas eu quero que esse ano eu seja cheio da Tua presença. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai, aqui está, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo, meu Pai, os servos, os trabalhadores, aqueles a quem o Senhor chamou para que a Tua obra, para que o milagre aconteça. Mas para isso, meu Deus, eu quero fazer o mesmo pedido que o Teu profeta fez, meu Deus. Derrama da porção dobrada do Teu Espírito, ó Pai, e nos conceda, meu Deus, na nossa fraqueza, Senhor, venha aperfeiçoar o Teu poder, Pai. Venha, meu Deus, da nossa fraqueza fazer a força, porque a Tua, meu Deus, o louvor diz que a Tua presença nos traz alegria, e a Tua alegria é a nossa força. Ah, meu Deus, nós queremos alegria, não do vinho, mas da presença de Jesus na nossa vida. E com a presença de Jesus, meu Deus, eu te peço, venha trazer a força através da fé, através da pregação da palavra, através, meu Deus, de nós colocarmos em prática e nós obedecermos tudo que o Senhor nos disser, como foi dito aqui no texto. Façais tudo quanto Ele disser. Ele vai nos orientar, o Espírito Santo vai nos orientar, o anjo da igreja, o nosso pastor, vai nos orientar. E ele já começou dizendo que esse ano, se Jesus estiver no meio de nós, o milagre vai acontecer. E a mesma palavra Deus revelou de uma forma diferente, mas se Jesus estiver no meio daquilo que está te faltando, Ele vai te completar, Ele vai te encher. Pai, por isso eu te peço nesta noite, abra as janelas dos céus, derrama sobre a Tua igreja, derrame sobre nossas vidas, aquilo, meu Deus, que só o Senhor pode fazer, homem nenhum pode, mas o Senhor tem todo o poder. E eu te peço, derrama, Senhor, da Tua glória, derrama do Teu poder, derrama da Tua unção, derrama da Tua presença viva e poderosa, que nós possamos, meu Deus, sairmos daqui fortalecidos, edificados, transformados, meu Deus, que a Tua glória seja, meu Deus, refletida em nossas vidas, e que as pessoas, ao olharem para nós, não enxerguem mais nós, mas enxerguem, meu Deus, o Cristo que vive em nós. Oh, glórias! Pai, eu te peço, assim como Moisés saiu da Tua presença, resplandecendo a Tua luz, o Teu brilho, a Tua palavra diz que é chegada a luz sobre nós, e a glória do Senhor seria derramada sobre nós. Eu te peço, derrama, Senhor, da Tua glória, derrama da Tua presença, derrama do Teu Espírito Santo, meu Deus, que nesse assentamento, nessa Assembleia dos Santos, meu Deus, possa estar no meio de nós a Tua presença, Jesus, porque, meu Deus, quando a enfermidade vier, vai ter encontro à luz do Senhor, e por um caminho se levantará, mas por 7 fugirá, porque nada pode ficar de pé diante da Tua presença. E a Tua palavra diz que ainda que venha até a tristeza salta de alegria diante da Tua presença. Por isso nós invocamos o Teu nome neste momento, nós confiamos em Ti e Te pedimos, ó Senhor, Maranata, venha, Senhor, faz a Tua obra, completa a Tua obra, Senhor. Nós precisamos de Ti, sem Ti nada somos e nada podemos fazer, mas se o Senhor for conosco, ah, meu Deus, o Senhor entrega os inimigos nas nossas mãos, o Senhor retira a dificuldade, o Senhor tira o medo, tira a angústia, tira a depressão, porque a Tua presença nos traz a fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, ou seja, o milagre vai acontecer. Por isso eu te peço, meu Deus, que todos esses apontamentos, o amor, a entrega, a fidelidade, a santidade, a dedicação e a responsabilidade,
venha sobre nós, meu Deus, que o Teu Espírito Santo toque no nosso coração neste momento, que Ele possa, meu Deus, inculcar na nossa mente, ó Deus, de uma maneira, Pai, sobrenatural, assim como o Senhor transformou aquela água em vinho, meu Deus, em suco de uva, no produto melhor, meu Deus, que nós saiamos daqui nesta noite exalando o bom perfume de Cristo. Oh glórias, louvado seja o Teu nome. Por isso eu te glorifico, ó Deus, eu te exalto e te peço, meu Deus, fica conosco hoje e para sempre. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, porque nesta noite o Senhor estendeu as Tuas mãos sobre as nossas vidas para nos encher de vida, para nos encher de cura, para nos dar libertação, para fazer com que nós possamos, meu Deus, tomar este lugar que é tão precioso, o lugar de sermos filhos do Senhor, filhos de Deus. Pai, então, em nome de Jesus, que isso não seja somente um título, mas que isto seja a pura verdade na vida de cada um. Portanto, meu Deus, vem agora, Senhor, e cura as enfermidades. Vem agora, meu Deus, sara de toda doença, meu Deus, que toda praga, toda maldição, toda inveja seja repreendida agora, Pai, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na vida de cada um, Senhor. Venha libertar dos vícios, venha libertar o Teu povo agora de toda a opressão, de todo medo, de todas as trevas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o mundo possa declarar isso, que nós somos filhos de Deus. Pelo que nós vivemos, pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos, nós não podemos ser outra coisa senão um filho de Deus, filho do Altíssimo. Levanta as suas mãos e diga assim: meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar começando aqui mais um ano na Tua presença. Esse ano eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser cheio do Teu poder e da Tua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, estende a Tua mão e enche a minha vida de Ti agora, pois assim eu oro, em nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Então levanta as suas mãos assim: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que cada um possa voltar para casa diferente, que cada um, meu Deus, possa voltar para casa resplandecendo a Tua glória, levando, meu Deus, para o lar, meu Senhor, a alegria, levando a paz, levando a presença do Espírito Santo. Para isto, meu Deus, eu te peço que a graça do Teu Filho Jesus Cristo, o amor do Teu coração e a presença viva e poderosa do Espírito Santo seja agora e para todos sempre, com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus.